Pessoal, continuando aí, vamos resolver essas inequações aí, ó. Para resolver uma inequação, né, a gente fala inequação por conta dessa desigualdade, esse sinal de menor e maior aqui. Primeira coisa que a gente tem que saber para resolver uma inequação é fazer o estudo de sinal de uma função do segundo grau. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, ó, vou pegar a minha função igual a essa aqui, vou igualar a zero, resolver delta, então b ao quadrado, o b é menos 3 ao quadrado é 6, menos 4ac, menos 4 vezes 2 aqui vai ficar menos 8. Opa, só corrigir aqui, ó. B ao quadrado, né? Menos 3 ao quadrado aqui é 9, né? Menos 4ac vai dar menos 8, delta é igual a 1. Se o delta é igual a 1, eu tenho duas raízes. Quais são as raízes? Menos b, né? Aqui é menos 3, com menos vai ficar mais, né? Mais ou menos raiz de delta, raiz de 1 é 1 sobre 2a. Então, 3 mais 1 é 4, dividido por 2 vai dar 2. E 3 menos 1 é 2, dividido por 2 vai dar 1. Beleza? Então, a primeira coisa é isso aí. Tá, uma vez que a gente encontrou as raízes, aí a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma linha aqui, vai marcar esses dois pontos aqui, ó. Na hora de marcar, eu vou voltar aqui no meu exercício para observar se aqui tem o sinal de igual. Tem. É menor ou igual a zero. Como tem o sinal de igual, eu vou marcar o 1 com um ponto fechado e vou marcar o 2 com um ponto fechado, certo? Se não tivesse o sinal de igual, eu ia colocar a bolinha aberta. E o estudo de sinal é pensar o seguinte, ó. Isso aqui trata-se de uma função do segundo grau. O a, que é o valor que acompanha o x ao quadrado, é positivo, quer dizer que seria uma parábola voltada para cima. Se é uma parábola voltada para cima, a gente vai observar que antes do 1, pensando que isso aqui é o eixo x, como ela está acima do eixo x, está aqui em cima, então ela é positiva aqui. Entre 1 e 2, a parábola está abaixo do eixo x, então aqui ela é negativa. E depois do 2, a parábola volta a subir, então ela é positiva. E aí eu vou voltar mais uma vez aqui na equação e vou observar que eu estou querendo que os valores sejam menores ou iguais a zero. Quer dizer, menor do que zero é negativo. Nessa reta que eu fiz, onde que está a parte negativa? Entre o 1 e o 2. Ó. Então, a minha solução nesse caso aqui seria fechado no 1, fechado no 2, porque aqui é aberto e aberto. Então, eu estaria falando dos valores que estão entre 1 e 2. Então, essa seria a solução da minha inequação aí, ó. Beleza? Olha só esse outro exemplo. A mesma coisa, ó. Vou pegar a minha função, vou igualar a zero para achar raiz, certo? Só que nesse caso aqui, como não tem sinal de igual, se eu achar alguma raiz, diferente desse anterior aqui, que eu coloquei bolinha fechada, no próximo aqui eu tenho que colocar bolinha aberta. Porém, quando eu faço o meu delta, b ao quadrado vai dar 4, menos 4ac vai ficar menos 4 vezes 5 aqui, vai ficar menos 20 vezes 2, vai ficar menos 40. Ou seja, o delta menos 36 é negativo. Se o delta é negativo, quer dizer que a minha parábola não toca no eixo x. Se ela não toca no eixo x, eu tenho duas situações. Ou ela está voltada para cima sem tocar no eixo x, ou ela está voltada para baixo sem tocar no eixo x, porque ela não pode tocar no eixo x. Como que eu vou saber qual das duas que eu vou trabalhar? Eu vou olhar o valor do a. O valor do a, que é o valor que acompanha o x ao quadrado, é positivo. Quer dizer que a parábola está voltada para cima. Então, eu já elimino isso aqui. Ó. Minha parábola está voltada para cima. Se a minha parábola está voltada para cima e não toca no eixo x, ela é toda positiva, porque ela está acima do eixo x. E aí minha pergunta é, quais são os pontos para os quais a função, a parábola, é positiva? Para todos os pontos, ela é sempre positiva. Então, a solução nesse caso é qualquer número real. Vamos supor que o a fosse negativo. Se o a fosse negativo, a minha parábola estaria voltada para baixo. E aí aqui seria tudo negativo. E como o exercício está querendo que as respostas sejam maiores do que zero, ou seja, positivo, eu ia dizer que não tem nenhum valor que é positivo, é tudo negativo. Aí a solução seria o conjunto vazio. Ó. Não teria solução essa inequação. Beleza? Mais um exemplo aí, ó. Aqui eu tenho um sistema, né, um conjunto de inequações. Então, vou responder as duas separadas. Vou pegar a primeira, x menos 1 maior do que zero. Então, aqui é uma função de primeiro grau. Ó. Então, aqui é só passar o 1 para o outro lado, x é maior ou igual a 1. Né?
Então, quer dizer, eu vou colocar até aqui a linha aqui, ó, para representar esse intervalo. X é maior do que 1. Como que eu represento isso aí? Eu vou fazer uma bolinha aberta em cima do 1. Por que bolinha aberta? Porque aqui não tem sinal de igual, ó. Não tem sinal de igual. E como é maior do que 1, eu vou riscar do 1 para frente aqui, ó. Então, maior do que 1 é isso aqui. Vou pegar a segunda parte, x² menos 5x menos 6 menor ou igual a 0. Primeiro eu vou achar as raízes, ó. Quais são as raízes dessa função do segundo grau aqui? Delta, b² é 25, menos 4ac, menos 4 vezes menos 6 aqui vai dar 24, então o delta é 49. Os valores de x são menos b, que é 5, mais ou menos raiz de 49, que é 7, sobre 2a. Né? Então vai dar isso aqui, ó. 5 mais 7 é 12, dividido por 2 é 6. 5 menos 7 é menos 2, dividido por 2 é menos 1. Então eu vou marcar agora aqui na segunda, eu vou marcar o menos 1. Não, eu não vou nem colocar ela em cima, não. Ó. Deixa eu colocar aqui embaixo. Depois eu levo ela lá para cima. Vou marcar ela aqui embaixo. Ó. Vou marcar o menos 1 e o 6. Fechado no menos 1, fechado no 6. Por que fechado nos dois? Porque aqui tem sinal de igual. Né? Lembrando que isso aqui é uma parábola, aí eu vou olhar o valor do A. Ou seja, quem acompanha o x² é 1. Um valor positivo. Logo, a parábola está voltada para cima. Então, ela é positiva aqui, negativa aqui, positiva aqui. Ó. Esse pedaço aqui é maior do que 0, esse pedaço é maior do que 0, esse é menor do que 0. Como eu quero que ela seja menor do que 0, eu quero a parte negativa, e a parte negativa é justamente a parte que está entre menos 1 e 6. Ó. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Essa primeira linha que eu fiz aqui é o resultado da primeira inequação. Vou colocar o resultado da segunda inequação aqui. Ó. Vou marcar o ponto menos 1. Vou marcar o ponto 6 aqui. E aí, no caso desse aqui, ó, era entre os dois a solução. E como é um sistema de inequação, eu vou colocar uma linha aqui embaixo para fazer a interseção desses dois. Ou seja, para ver qual desses dois, qual intervalo pertence às duas inequações aqui no caso. Ó, aqui no menos 1 é aberto, porque apesar daqui estar riscado, aqui em cima não está riscado. No 1, que é o próximo ponto, aqui está riscado, mas aqui em cima é aberto. Então, aqui também vai ser aberto. O 6 está riscado aqui, ó, fechado, e está riscado aqui, aí ele fica fechado, então. E qual que é o intervalo que está riscado nos dois? Ó? Antes do menos 1 não está riscado nenhum. Entre menos 1 e 1 está riscado aqui, mas não está riscado aqui. Entre 1 e 6 está riscado aqui, está riscado nos dois. Ó. Então, eu vou riscar entre 1 e 6. Depois do 6, aqui não está riscado, então não vou riscar aqui embaixo. Isso é interseção, é procurar o que está riscado nos dois intervalos. Então, a resposta é essa aqui, ó. É de 1 até 6. Então, eu vou colocar essa resposta. A solução vai ser começando no 1, só que é aberto. Ó. Então, aberto, ou eu coloco esse colchete para fora, ou eu coloco um parêntese assim, ó. Tanto faz. Até o 6, só que o 6 é fechado. Ó. Então, o 6 é fechado. Então, a solução vai ser essa aqui, ó, de 1 até 6, certo? Aí eu coloco o parêntese, eu coloco o colchete virado para fora quando for aberto aí, ó. Então, essa é a solução desse sistema de inequação, beleza? Letra D aí, então. A letra D aí, ó, é uma divisão de duas funções do segundo grau. Você não precisa dividir para resolver inequação, não. Você faz estudo de sinal. Pega de cima, né? Põe aqui, ó, x², faz o delta com ela. Delta. b², o b é menos 8 ao quadrado vai dar 64. Menos 4ac. O C é 12, 4 vezes 12, ó, vai dar 48. 64 menos 48 é 16. Né? Quais são os valores de x, então? Menos b. O menos b vai dar 8. Mais ou menos raiz de delta. Raiz de 16 é 4 sobre 2a, sobre 2. Então, duas raízes. Ó. 8 mais 4 é 12, dividido por 2 é 6. 8 menos 4 é 4, dividido por 2 vai dar 2. Então, aquela parábola lá de cima, né? Essa parábola aqui de cima, ela tem como raiz o 2 e o 6. Ela tava, aqui vai ser fechado, né? Porque tem sinal de igual na equação ali, né? E ela está voltada para cima, porque o A que vale 1. Então, aqui ela é positiva, negativa e positiva, né? Positiva porque está acima do eixo x. A função de baixo aqui, ó, menos x² mais 2x menos 1. Né? Vou achar as raízes, ou seja, vou igualar a 0, calcular delta.
B ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Menos 4ac, menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, aqui o delta é igual a zero. Então, tem duas raízes iguais, que são elas. Menos b, né, resolvendo Bhaskara, menos b, menos 2, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Como a é menos 1, então aqui vai ficar menos 2. Então, menos 2 dividido por menos 2, aqui vai dar 1. Isso quer dizer o seguinte, que a minha parábola vai passar apenas no ponto 1. Só que aqui eu vou colocar a bolinha aberta no 1, indiferente ao fato de ter sinal de igual aqui. Ó. Por quê? Porque o 1 está no denominador, e o denominador de uma fração nunca pode ser zero. Então, como o 1 faz essa função ser igual a zero, ele não pode ficar fechado em hipótese nenhuma, porque ele vem do denominador. Beleza, além disso, a minha função do segundo grau tem o a negativo, então é como se fosse uma parábola voltada para baixo, é como se fosse alguma coisa desse tipo. Ó. Então, antes do 1, a parábola está para baixo, negativa. Depois do 1, também está para baixo, negativa. Ó. Então, a gente tem isso aí. Aí eu vou juntar essas duas aqui em um lugar só. Vou pegar aqui, vou marcar o 2, vou marcar aqui o 6, e a gente viu que é positivo antes do 2, né? Antes do 2 aqui é positivo, aqui é negativo, depois do 6 é positivo. Vou marcar aqui embaixo agora essa que eu achei aqui, ó, vou marcar o 1 aberto. Antes do 1 é negativo, depois do 1 também é negativo. Então vai ser uma coisa assim, ó, certo? E vou juntar essas duas numa resposta só. Juntando em uma resposta só, vou marcar o 1 aqui aberto, vou marcar o 2 aqui fechado. Vou marcar o 6 aqui, fechado. Mais com menos aqui vai ser menos. Mais com menos aqui vai ser menos. Menos com menos aqui vai ser mais. Mais com menos aqui vai ser menos. Então, vamos lá. Eu quero que a minha divisão... quando eu falo divisão, é isso que eu estou fazendo aqui. Ó, mais dividido por menos dá menos. Mais dividido por menos... É aqui que esse é o resultado da minha divisão. E eu quero que a minha divisão seja menor ou igual a zero. Onde que ela é menor ou igual a zero? Antes do 1, entre o 1 e 2 e depois do 6. Ó. Então, eu vou escrever isso aqui ó, como intervalos. Ó. Antes do 1. Então, eu vou colocar aqui ó, de menos infinito, aberto. Aqui eu coloquei um parênteses para representar o aberto. Né? De menos infinito até 1, aberto no 1, porque aqui não tem sinal de igual. Como tem mais intervalo, é sempre união. Ó. União, depois de 1 até 2, aberto no 1, fechado no 2. Fechado no 2 aqui. Ó. E depois do 6, então união de novo. Ó, do 6 para frente. Ó, fechado no 6, porque aqui tem sinal de igual. E mais infinito aberto aqui. Ó. Tem gente que às vezes vai fazer errado, vai colocar aqui. Ó. Ah, se eu tenho antes do 1 e entre 1 e 2, a pessoa vai colocar do 2 para trás. Só que ela tem que ficar atenta que o 1 é aberto, ó, então não pode colocar o 1. Por isso que eu precisei colocar 3 intervalos, antes do 1, entre 1 e 2 e do 6 para frente. Ó. Lembrando que quem é fechado nesse caso é só o 2 e o 6, o 1 é aberto. Ó.